Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema dessa edição é Esporte para Todos, com palestra do secretário estadual do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Darley de Deus. Convidamos para que assistam nos telões as marcas patrocinadoras, apoiadoras e o projeto Degustar da nossa RA de hoje. Para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. Cumprimento o nosso palestrante esse final de manhã de hoje, secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, Darley de Deus, bem-vindo. Prefeito Adiló de Domênico, nosso prefeito de Nova Pádua, Darley Pilati, vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Olmir Cadori, nosso major Lúcio, comandante do Corpo de Bombeiros, a imprensa, senhoras e senhores. Antes de iniciarmos a nossa RA, peço a todos que se unam em um minuto de profundo e respeitoso silêncio por todas as vidas perdidas e devastadas nestas enchentes que assolaram o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Caros amigos, nós estamos muito consternados e solidários com todos aqueles que perderam familiares, as suas casas, seus locais de trabalho e com todos aqueles que, de alguma forma, foram afetados pela maior tragédia natural que atingiu o nosso estado. Uma tragédia que devastou importantes regiões gaúchas. Dizimou vidas, destruiu cidades, silenciou sonhos. Estamos todos imbuídos de forte espírito humanitário para ajudar as comunidades a se recuperarem e reconstruírem as suas vidas. Que a esperança e a força prevaleçam nesses tempos difíceis. Impossível não ficarmos chocados diante de tamanha destruição causada pelo fenômeno. Por outro lado, ficamos também com o coração muito aquecido pela generosa corrente de solidariedade que imediatamente se levantou para ajudar as pessoas. Em nossa cidade, eu faço um agradecimento muito especial ao nosso amigo desta casa, Euclides Sirena,
junto com todo o time da Fundação Caxias, pela articulação na coleta, organização, recebimento e envio de donativos. Se uniram aos esforços da nossa Fundação Caxias, a nossa Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, empresas, transportadoras, meios de comunicação, clubes esportivos, organizações religiosas e, principalmente, uma legião de voluntários, um verdadeiro exército de gente anônima que, dentro das suas condições, se apresentaram para ajudar. É com profunda gratidão que queremos destacar a generosidade e a compaixão inabalável desses milhares de voluntários que se uniram para enfrentar a adversidade e oferecer um mínimo de conforto a todos aqueles que foram atingidos. No fim de semana, eu mesmo pude presenciar cenas emocionantes desta corrente de solidariedade, e em que heróis anônimos mostraram o verdadeiro espírito humano, demonstrando que mesmo diante das tragédias existe uma luz de esperança. Pessoas que são o testemunho da força e da resiliência da nossa comunidade. Exemplos de como juntos podemos superar obstáculos. A todos os voluntários, digo com todo o coração, vocês iluminam o caminho daqueles que mais precisam. Os seus gestos não serão esquecidos. Que sigamos fazendo a nossa parte, com doações, que já alcançaram, como visto no telão, grandes volumes, e considerando itens de maior urgência, como alimentos, águas e roupas. Agora, as necessidades mais prementes são outras, e é importante que ajudemos direcionando recursos para reerguer e reconstruir as cidades que foram destruídas. Aqui na tela, os senhores podem ver o Pix, para o qual é possível fazer as nossas doações, por meio da Fundação Caxias, entidade que tem a chancela e a mão desta casa há décadas. Importante destacar que a nossa diretoria de ESG está totalmente empenhada no processo de organização e para atuar junto com o poder público no planejamento das próximas etapas. Temos uma certeza: todos os esforços serão empreendidos para que os atingidos por esta tragédia possam seguir em frente na retomada das suas vidas. Muita força a todos. Secretário Danley, seja bem-vindo à nossa SIC e ao palco desta nossa RA para falar de um tema que nos faz vibrar. Um tema que promove a saúde, o bem-estar, gera emprego e renda, transforma vidas, educa, melhora a nossa sociedade e inclui pessoas. Como a própria temática da sua explanação propõe, esporte para todos. Sabemos das ações governamentais que têm o intuito de desenvolver e transformar o setor esportivo. Investimentos que certamente têm gerado resultados, os quais o senhor vai também nos apresentar na sequência. Percebemos o empenho para tornar o Estado do Rio Grande do Sul uma sociedade melhor, mais segura, com qualidade de vida, economicamente fortalecida, moldada na raiz do esporte, nas suas mais variadas modalidades. Uma visão que apoiamos, pois queremos ver não somente o Rio Grande do Sul, mas também o Brasil, em destaque na lista dos países que mais investem no esporte. Um exemplo puxado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, potências que entenderam a força e os efeitos positivos do esporte na nossa sociedade. E por isso, investem em talentos e em estrutura para que possam se desenvolver, custeiam a formação escolar e movimentam toda uma cadeia que acaba retornando para a própria comunidade,
na forma de cidadania. Por fim, secretário, a classe empresarial aqui da Serra faz parte desse incentivo ao esporte, quando é chamada a patrocinar projetos e programas do ProEsporte. Temos a satisfação desta parceria e do benefício a todos os envolvidos. Senhoras e senhores, antes de passar a palavra ao secretário, queremos parabenizar o administrador André Vanoni de Godoy, membro do Conselho Superior desta Casa, que no sábado recebeu o prêmio Mérito em Administração, na categoria Setor Privado, conferido pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. A honraria é concedida a profissionais que se destacaram na área da administração e o que muito nos orgulha em ver um caxiense, membro desta casa, ser homenageado. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Agora convidamos para seu pronunciamento o prefeito de Caxias do Sul, Adilódio Domênico. Muito bom dia, senhoras e senhores. Na pessoa do presidente Celestino Louro, quero saudar todos os empresários, saudar a imprensa aqui presente, quero saudar o nosso secretário de Esporte, deputado federal Darley, saudar meu colega prefeito de Nova Pádua, também Darley Pilate, né? Saudar o representante da Câmara de Vereadores. Eu, na verdade, agradeço esse espaço aqui para que nós possamos, de forma assim bem objetiva, primeiro agradecer ao secretário Darley pela ajuda que tem dado a Caxias reiteradamente na questão do esporte. O ano passado encaminhou um projeto sem saber se estaria eleito ou não, se o governo era A ou B. Esse ano nós já distribuímos aí farto material esportivo através da CUFA, né? Secretário Darley, muito obrigado, parabéns pela sua atuação. O material aí, o secretário Citão tem acompanhado o bem que fez para o nosso pessoal. Valor de 2.000 para projetos individuais e 8.000 através de CNPJ, de uma forma bem desburocratizada, prática. O pessoal encaminhou seus projetos e já recebeu o material aí no começo do ano. Então, muito obrigado. Mas eu gostaria de trazer aqui uma mensagem em nome do Poder Público a esse povo generoso de Caxias do Sul, de todas as regiões, mas Caxias do Sul eu quero sintetizar na pessoa do Sirena, especialmente, e também do nosso secretário de Segurança, delegado Paulo, que estiveram o tempo todo conectados. Em nome deles, agradecer a todas as forças, foram muitas, todos os segmentos, bombeiros, enfim, não vamos nominar porque a gente vai cometer injustiça. Agora, o que teve de pessoas e forças vivas da cidade que se envolveram de forma surpreendente, surpreendente. Então, parabéns. E agora nós precisamos que o pessoal nos ajude. O Milton Corlatti dava uma sugestão que eu acho muito oportuna, que a gente use a estrutura dos sindicatos que tem aqui na SIC, para que a gente continue esse cadastramento de mão de obra através da Fundação Caxias, de mão de obra que se coloca à disposição para que a gente possa, no momento adequado, canalizar a mão de obra adequada, doações de material de construção que vai precisar muito. O Sinduscão já está organizado, tanto com conta para receber recurso, mas principalmente para anotar as doações de material para que no momento oportuno a gente possa encaminhar, porque se nós continuarmos mandando material para esses municípios, a gente vai criar até um transtorno para eles, porque eles não têm estrutura hoje para receber. Já foram em torno de 15 caretas, né, Sirena? E nós temos em torno de 38 caretas de donativos depositados, para ver o tamanho da generosidade e do esforço dessa comunidade. Isso é algo que nos emociona. Então, agora que as pessoas segurem nas suas casas, não é que não vão precisar de donativo, mas nós precisamos de um fôlego agora para organizar bem, porque nada do que foi doado pode ser desperdiçado. E veio alimento misturado com roupa e coisa, e o pessoal está se desdobrando para fazer essa triagem, organizar direitinho, para que sejamos
tenhamos a ajuda o mais efetiva possível, de acordo com a necessidade daquelas pessoas lá. E aqui está o Pix da Fundação Caxias também, uma entidade já reconhecida, que tem o respeito da comunidade, que pode ser encaminhado com muita tranquilidade. E quem esteve lá na sexta-feira, né, colega Darley, e ouviu o depoimento da prefeita de Santa Teresa, da Gisele, olha que eu sou cascuda, já enfrentei alguma situação nessa vida e eu tive que me segurar para não chorar. Sabe o que é uma prefeita que perdeu seus empreendimentos particulares, o seu negócio, seu comércio foi embora, 3 dias sem ver a filha, sem ver o esposo, e com mais de 70 famílias, ela tendo que ser a mãe porque batem à sua porta e não tem o que fazer. Não se sabe nem para que lado começar para ajudar. Então foi um depoimento emocionante, mas isso sintetiza o que aconteceu em várias outras cidades, Mussum, Roca Salles, Lajeado, Bento Gonçalves, que pouco se fala, teve também em torno de 120 casas, né, delegado Paulo? Prejuízos enormes. Nós vamos demorar muito para refazer, mas eu confio e acredito na solidariedade e na generosidade desse povo que nos surpreendeu. A gente sabe do espírito do povo caxiense. Agora foi algo que transcendeu a qualquer expectativa. Começou quinta-feira de manhã, né, Major Lúcio, e não parou 1 minuto. Fila e fila de pessoas doando. Pessoas, né, de todas as formas, levando a sua ajuda, a sua solidariedade. Portanto, a gente faz um apelo agora que nos ajudemos, segurar um pouco essas doações em casa. Nós vamos estar avisando, à medida que a gente puder ir avançando com a triagem, para que todo donativo seja muito bem encaminhado, nada se perca, que tudo seja dado o destino adequado, que é o sentimento de quem ajudou. É o sentimento de quem ajudou, de tanta boa vontade. Então, nos ajudem, principalmente agora com questões financeiras, com material de construção e também mão de obra voluntária, feito esse cadastro pela Fundação Caxias, para que a gente realmente possa levar ajuda de acordo com o que aquelas pessoas necessitam. Sexta-feira nós emitimos um decreto humanitário para que a gente não tenha problema de ordem legal, porque nós estamos deslocando caminhões, ajuda da Prefeitura de Caxias do Sul, medicamento, fralda, enfim, tudo que nós pudermos fazer, nós vamos ter que fazer agora. Agora é a hora da gente mostrar que somos realmente uma região unida e que precisamos ser solidários nesse momento. O plano de contingência também para desastre de Caxias do Sul está em fase final, praticamente pronto, e nós temos que nos preparar porque a natureza está gritando. Ela está começando a dar resposta por tudo aquilo que ao longo dos anos a gente talvez não teve o cuidado relativo. Eu sempre digo, Deus perdoa, a natureza não. Ela devolve de acordo com aquilo que a gente trata ela. Um abraço, um bom almoço a todos. Muito obrigado. Dando sequência à programação da nossa RA, então nós temos a participação na nossa vitrine hoje de 2 associadas. A primeira é a Power Info. No mercado da informática desde 2012, com uma vasta carteira de clientes e grande credibilidade por suas fiéis parcerias, seus serviços de TI são prestados com qualidade, agilidade e confiança. Atuam diretamente com o cliente para a otimização de tempo e de custos, usando toda a tecnologia e conhecimento que dispõem sempre, pensando no bem-estar de seus clientes. A Power Info está sempre em movimento, buscando conhecimento e inovação. E a associada organizou, então, um sorteio, na verdade, 2 brindes. Vamos conhecer o sortudo ou a sortuda de hoje. O primeiro ganhador é o Aldoir Moraes, que ganhou um vale formatação. Parabéns, Aldoir. E a nossa segunda ganhadora é a Cristiane Pessoa, que ganhou um monitor de 19 polegadas. Parabéns. Podem retirar os brindes no espaço da associada. A segunda associada na nossa vitrine de hoje é a Nina Organiza. A Nina Organiza nasceu em 2016 com o propósito de transformar vidas através da organização. A empresa é comandada por Janaína Oliveira Randon.
A Nina Organiza presta serviço em organização empresarial e residencial, treinamento de colaboradores e mentoria em organização. Realiza estudo de layout interno de imóveis, consultoria e treinamento em empresas para se adaptarem ao mercado da longevidade e treinamento de colaboradores para atendimento na hotelaria e varejo. E vamos ao sorteio. Um dos ganhadores que vai receber uma consultoria é o Gelson Reck. Parabéns. E nosso segundo ganhador é o Cláudio de Oliveira da Fux. Parabéns, então, aos nossos 2 sortudos de hoje. Nós temos um convite especial, então, antes da palestra, para que participem do nosso Comex em Pauta. É um evento gratuito para a associada, que nessa edição falará sobre o cenário e legislação na Argentina. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 13, às 7h45, aqui na SIC. Então, já acessa aí o site e garante teu ingresso. As perguntas, então, elas devem ser feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular e o QR Code também consta nos telões e nas mesas. Para a sua apresentação, então, convidamos o nosso secretário, Danley. Vou começar saudando o presidente da SIC Caxias, o Celestino, também o prefeito aqui de Caxias do Sul, Adiló, meu amigo de muito tempo, né? Prefeito de Nova Pádua, Danley. Antes de começar, mas cadê o Danley? Cadê o Danley? Eu aqui do lado, estou aqui. Não, é o prefeito, não é tu. Que bom encontrar mais um com o meu nome. Vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cadori, obrigado por estar aqui. Major Lúcio, né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse momento tão difícil, junto com a Defesa Civil, um momento complicado, todos nós sabemos. Acredito que nem na nossa pior avaliação do que poderia acontecer no Estado, a gente imaginaria algo tão difícil e que passaríamos por algo tão complicado, né? E eu sei que normalmente Defesa Civil, principalmente bombeiros, todos imaginam sempre o pior cenário para trabalhar, mas acho que nenhum de nós gaúchos chegaríamos perto de imaginar algo do tamanho, né, do que está acontecendo no nosso estado. Então a gente tem que agradecer a cada uma gaúcha, porque nesse momento a gente vê o quanto o nosso povo é solidário, o quanto o nosso povo se abraça quando realmente é uma questão que depende e que precisa de todos nós, né? Já aproveitar e agradecer o nosso governador, porque agora amanhã toda está tendo reunião de secretariado, para ver o que cada secretaria tem condições ou capacidade de alguma forma auxiliar dentro da sua secretaria, para que nós possamos já começar a pensar na reconstrução, de verdade, na reconstrução de todos esses municípios, porque tem municípios que terão que ser reconstruídos do zero. Então, agradecer ao governador por ele, mesmo assim, liberar para estar aqui hoje, porque é importante também que a gente passe um pouquinho do trabalho que vem sendo feito pela secretaria, né? Muitas vezes a gente está lá, está trabalhando, e não chega na ponta, não chega nas pessoas, não chega naqueles que, como foi dito aqui pelo próprio Adiló, pelo Celestino, que investem, estão aí e acreditam que o esporte realmente possa ser uma arma transformadora para as pessoas. Isso é muito importante também. Então, agradecer ao governador, citou aqui o secretário municipal de esporte, que é um parceiro, está sempre com a gente lá, né? E a gente não teria feito nada do que foi feito, que a gente vai apresentar um pouquinho aqui do trabalho desse nossa estada como secretário de esporte do estado, sem a ajuda dos secretários municipais, que são aqueles que estão no dia a dia, que entendem, que conhecem, que veem as dificuldades, as necessidades, porque a gente, quando está no estado, a gente trabalha, na verdade, em apoio ao esporte, mas principalmente trabalhando nos municípios,
né? Trabalhando onde as pessoas estão, onde a comunidade está, e são eles que têm que usufruir daquilo que a gente consegue fazer. Inicialmente eu vou pedir, não sei se está pronto o vídeo, aqui é um vídeo institucional da Secretaria do Esporte, nem eu vi o vídeo ainda, tá, pessoal? É um vídeo que chegou da SECOM para nós, no início, na verdade, acho que foi quinta ou sexta-feira, e como eu também estava viajando, trabalhando, eu não vi o vídeo, então eu também vou ver esse vídeo da Secretaria do Esporte pela primeira vez junto com vocês. Na verdade, acho que é a primeira vez que esse vídeo vai ser passado para as pessoas, inclusive para mim. Então, se puder passar rapidinho esse vídeo, por gentileza. Eu acredito muito na força transformadora do esporte na vida das pessoas. A nossa ideia aqui é levar o esporte a todos os cantos do Rio Grande do Sul e a todas as pessoas que a gente consiga chegar. Mais uma obra do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Esporte e Lazer. Através de um convênio com o Governo do Estado, são-se possível trazer iluminação completa em LED para todo o parque e outras 3 áreas de esporte, cultura e lazer. Organizar a lei de incentivo ao esporte de uma forma melhor, mais acessível com os projetos. Aumentamos o valor. Nasceu o Segue o Jogo. Através do edital Segue o Jogo, né, a gente recebeu a quantia de 58 skates. Deixou eu mais feliz, consigo mais andar de skate. Ele faz a diferença na vida de muitas crianças. A gente lançou o Todos no Jogo. É um fator de inclusão também, né? Aqui nós podemos estar conquistando e dando a oportunidade a muitos meninos e meninas de futuramente serem, quem sabe, grandes atletas. Mas uma certeza nós temos, que todos eles serão grandes cidadãos e grandes gaúchos. Eu acho que isso é o começo para ter uma realidade melhor, ter uma vida melhor e ter um futuro melhor. Vamos pra cima, né? Nós somos muito felizes aí com as ações que a gente tem tido no esporte, com a repercussão que tem tocado na vida das pessoas. Bom, aqui é o resuminho daquilo que a gente vai passar agora, tá? Para ter uma ideia, o nosso trabalho começou em 2021, em plena pandemia, né? Quando o governador me convidou, e eu tenho que dar um relato, viu, Adiló? Que a turma que trabalha comigo toda, que estava no gabinete como deputado, quando eu chamei todo mundo e disse que o governador tinha me convidado para ser secretário de esporte do Estado, eu tive de todos eles, né, um não, que eu não deveria aceitar, que não era o momento. Estava aí, eu teria 11 meses para trabalhar a secretaria, porque depois eu, por questões políticas mesmo, né, se eu fosse concorrer eu teria que sair. Então, um pouquinho do que a gente fez naquele primeiro mandato, lembrando que em 2021, quando a gente entrou, a gente estava, no momento da pandemia, bem complicado, todos querendo que o comércio, que tudo abrisse, que começasse aos governos, de alguma forma, ajudar
a que se retomasse de novo o dia a dia das pessoas, a dificuldade com a questão da Secretaria da Saúde. Então a gente começou já no meio de uma loucura que foi, e para que lado que eu tenho que diretamente? Bom, está aqui o início da gestão nossa, 2021, né? Então, lá naquele comecinho, o que a gente poderia fazer, né? Como é que a gente, como Secretaria do Esporte, poderia ter algum tipo de trabalho para que a gente fizesse a diferença já desde o início? Porque quando a gente aceitou o convite, a comunidade esportiva começou a ter uma esperança, por ter sido um atleta, por ser do esporte. Então, o que a gente fez? A primeira coisa foi o auxílio emergencial do esporte. A gente sentou, conversou e viu que tinha uma capacidade financeira para ajudar profissionais de educação física, né, a ter esse auxílio, porque todos eles estavam há mais de 1 ano e meio sem poder trabalhar, porque academias, quadras esportivas, esses centros todos estavam fechados, ou seja, esses profissionais todos, a gente tinha relatos que a maioria deles, eles não estavam mais exercendo a profissão que escolheram, eles estavam fazendo outro tipo de trabalho, porque eles estavam precisando também, como todos, né, de alguma forma, entregar para sua família comida, né, e uma das últimas coisas que o pessoal imaginava que fosse mudar era o esporte, voltar a ter uma vida normal. Esse foi o primeiro trabalho nosso. Logo depois, foi um embate difícil, muito difícil com a saúde, porque eu tive que sentar à frente de toda uma comissão que estava tratando das questões da pandemia, e colocar o porquê que eu acreditava, como secretário do esporte, de que tínhamos sim que retomar a reabertura de quadras e centros esportivos. Porque se a gente está falando de uma pandemia, nós estamos falando também de saúde. E o esporte é sim um condutor da saúde. E precisava voltar. Nos ouviram e a gente conseguiu, antes de muitos outros, né, muitos outros setores do governo, conseguiu que esses centros e essas quadras esportivas fossem liberados para uso novamente. Claro, dentro daquela capacidade, algumas questões que ainda estavam acontecendo, que todos nós vivenciamos naquele momento, mas conseguimos. A partir daí, a gente começou realmente a trabalhar e a pensar no esporte para todos. Como é que a gente poderia fazer e levar o esporte para todos? Eu cheguei na secretaria, nós não tínhamos praticamente nada. Nada acontecendo. Então, como é que a gente ia fazer isso? Como é que eu ia ter os dados? Como é que a gente ia poder trabalhar o esporte do Estado se nós não tínhamos dados nenhum de como começar isso? Qual o caminho? Para que lado nós irmos? O que fazer primeiro? O que realmente qual é realmente a maior necessidade dos municípios, daqueles que estão esperando algo da gente? Então a gente começou o trabalho para o Plano Estadual do Esporte. O que é o plano? O Plano Estadual do Esporte é um plano com diretrizes e metas do esporte gaúcho para os próximos 10 anos, com uma ampla discussão com a comunidade esportiva, tá? Esse plano a gente fez 11 conferências regionais. 11 conferências, foram muito importantes, porque ali a gente ouviu todos os entes esportivos, os entes municipais, aqueles que fazem o esporte nos municípios, aqueles que fazem o esporte nos clubes, e a partir daí a gente começou a traçar diretrizes e metas que fossem além de um trabalho de governo, e sim um trabalho de Estado, que é o que a gente queria fazer desde o início. Com esse plano, a gente levou para a Assembleia. Na Assembleia, uma das poucas vezes que eu vi, e está aqui o prefeito Adiló, que tem uma experiência muito grande na política, eu vi que oposição e situação andassem lado a lado e trabalhassem juntos. Esse plano foi, por unanimidade, passou na Assembleia. Logo depois, o governador sancionou a lei, essa lei que está aqui, a Lei 15.745, que foi aprovada em 7 de dezembro de 2021. Bom,
Aqui começou o nosso trabalho. Porque aí a gente já tinha uma ideia das reais necessidades do esporte no Rio Grande do Sul. E foi o começo do nosso trabalho a partir daí. Primeira coisa, como é que a gente vai pedir para as pessoas praticarem esporte, fazerem a sua caminhada, fazer atividades físicas, se a maioria dos nossos municípios sequer tem os espaços aptos e com capacidade para receber o cidadão a fazer o seu exercício. Aí que a gente começou, vendo dentro da necessidade, lançamos o Avançar no Esporte. O Avançar no Esporte, né, com investimentos muito grandes. Está aqui um pouquinho do trabalho. Tá? A gente iniciou fazendo 2 programas, acredito muito importantes, que foi o Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva, onde os municípios, cada um deles, a gente abriu o edital, teve a oportunidade nesse programa de colocar um projeto só. Por que isso? Porque a gente queria entregar com velocidade as coisas. Imagina se a gente liberasse para cada município, pudesse fazer um número de projetos à vontade. A gente teria no mínimo aí mais de 1.500 projetos. Como é que a gente ia fazer para escolher os melhores? A gente fez com que cada município tivesse a oportunidade de inscrever um projeto. Com certeza cada município fez a sua escolha dentro da sua necessidade maior naquele momento. Né? Nesse programa de infraestrutura foram 59,5 milhões de reais. Dizendo antes que quando foi lançado, o governador havia nos dado 45 milhões de reais para que a gente fizesse os 2 programas, principalmente os programas de infraestrutura e de iluminação. Que o outro, que é o Ilumina Esporte, que vinha muito mais, não no sentido só da prática esportiva, mas sim aqueles que são da segurança pública, no sentido de trazer segurança aos espaços de esporte e lazer do nosso estado. Então, cada município também teve a oportunidade de escolher um projeto de iluminação para o seu município, né? E, além disso, fazer o que nós fizemos, depois vai aparecer aqui, no nosso Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Com a iluminação, a gente conseguiu aumentar o tempo de uso de cada um desses espaços, porque as pessoas normalmente só podiam usar entre 7 e aqui no estado, no inverno, até 5h30, muitas vezes. Com essa iluminação desses espaços, passou até umas 10, 11 no verão, até meia-noite esses espaços serem usados pelas pessoas em cima disso tudo. O outro foi a retomada dos eventos esportivos no estado, que foi em torno de 4,7 milhões. Os kits esportivos, que foi falado aqui pelo prefeito Adiló, e Caxias do Sul foi um dos municípios mais contemplados, né, que foram kits esportivos para projetos sociais, principalmente aqueles projetos sociais em locais de vulnerabilidade e que não tivessem CNPJ. Ou seja, projetos importantes, projetos que a gente sabia que mereciam, precisavam, mas não tinham capacidade de repente, de chegar até um ProEsporte, né, que todos conhecem, que é o nosso programa de incentivo. E também começamos o trabalho de reforma do SET, que é o nosso Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que até agora a gente já investiu 13,5 milhões, mas mais à frente a gente fala sobre isso de novo. Está aqui um pouquinho do que é o Programa Estadual de Infraestrutura Esportiva. Foram 190 projetos apresentados, 189 projetos habilitados e convênios assinados, e 187 convênios liquidados. De todo o programa foi 59 milhões, que foi o valor da nossa secretaria, valor do governo do estado, valor dos municípios, lembrando que para cada município que entrasse, a contrapartida dele seria no mínimo de 30%, né? Porque era necessário, era importante. Então os municípios investiram 28,3 milhões, num investimento total só desse programa de 87,3 milhões de reais, só no programa de infraestrutura esportiva. Está aqui o mapa dos municípios que entraram com seus projetos, tá? Esses aqui são os municípios, está aqui o mapa mais ou menos como foi. O Ilumina Esporte foram 91 projetos apresentados,
86 projetos habilitados e convênios assinados, com 85 convênios liquidados até 31 de março de 2022. Tá? Esses programas a gente lançou no meio de novembro, dia 22, 23 de dezembro, fechou o edital. 3 meses depois, todos pagos 100% liquidados. Muitos deles hoje a gente está andando muito o estado até para fazer suas inaugurações ou vendo como estão as obras. Investimento total de 24,6 milhões de reais no Ilumina Esporte, que é o outro programa que a gente lançou. Está aí também o mapa das cidades, mais ou menos, como ficou, né, do Ilumina. Está aqui o projeto que eu digo que eu amo, né, e foi uma ideia inicialmente dada pelo governador, que ele chegou numa das reuniões de Ciderley. Eu sei que a gente tem o ProEsporte, mas... E esses projetos que não têm CNPJ, como é que dá para fazer? Eu disse, olha, governador, vamos estudar, porque tudo, às vezes parece tudo muito simples, muito fácil, quando a gente coloca aqui no PowerPoint, sei lá, e parece que as coisas foram rápidas e fáceis para chegar lá. Existem processos até que a gente chegue em algo. Primeiro, é ter a ideia. Segundo, é pegar essa ideia que está na nossa cabeça e colocá-la no papel. E depois disso vem a parte mais difícil do poder público, muitas vezes. Fazer com que aquilo que está no papel se torne algo que legalmente seja possível. Que muitas vezes a gente tem a ideia, a gente coloca no papel e quando a gente vai falar com o nosso procurador, com o nosso jurídico, eles dizem, não, pela lei, nós não podemos fazer isso, não é dever do Estado ou da Secretaria fazer esse tipo de programa. Então a gente tem passos que a gente tem que cumprir para que a gente consiga chegar ao ponto de entregar um programa como esse. Como é que a gente ia fazer? Qual é o caminho que a gente teria? E outra, qual é o caminho mais rápido para que a gente pudesse fazer um trabalho e realmente chegar lá na ponta? Então o que a gente fez? Inicialmente a gente pegou os 23 municípios do RS Seguro, que são os 23 municípios de maior vulnerabilidade e violência que tem no nosso estado. Óbvio que, naturalmente, esses municípios são os maiores, não tem o que fazer. Esses 23 municípios, em torno de 75%, 78% da população gaúcha está nesses 23 municípios, por incrível que pareça. Né? É uma coisa absurda, mas é a verdade. Investimos 4 milhões de reais, foram mapeados nesses 23 municípios 2.764 projetos, ou seja, no edital, a instituição que ganhou, que foi a CUFA, que ela ganhou o edital, ela cadastrou 2.764 projetos sociais ligados ao esporte. Só ao esporte, fora cultura, fora qualquer outro tipo de atividade que projetos façam, só do esporte. Desses 2.764, 1.354 deles foram contemplados. Ou seja, a gente chegou a 1.354 projetos sociais, a maioria deles sem CNPJ. Pessoas que doam a vida, que dão a vida, que deixam muitas vezes de comer para ajudar crianças em locais de vulnerabilidade e que não têm capacidade ou condições, muitas vezes, de conseguir uma bola, de conseguir uma rede de vôlei, de conseguir um kimono, de fazer com que esse projeto cada vez mais seja melhor. Então a gente conseguiu isso. Foram projetos, kits em torno de média de R$ 2.500 para quem não tinha CNPJ e os que tinham CNPJ até R$ 10.000. Por que isso? Porque aqueles que têm CNPJ normalmente já estão numa situação onde tem mais crianças sendo atendidas. Né? Então a gente entregou, Celestino, até caiaques. Porque a gente deu a eles a oportunidade de cada projeto pedir aquilo que eles mais precisassem.
Todos os projetos, inclusive do paradesporto. Entregamos muitas cadeiras de roda para atletas ou pessoas que participam de algum projeto, para basquete, que também fazem atletismo ou para-atletismo. Então foram, pelo que a CUFA nos passou, mais de 5.000 itens cadastrados. Porque a gente não chegou e disse, olha, aqui tem um kit esportivo, como muitas vezes era feito. O pessoal pegava um kit esportivo, né, Citon? E entregava lá para o pessoal e dizia, ó, tá aqui o nosso. Aí daqui a pouco chegava uma bola, chegava uma meia de futebol, uma bola de vôlei, outra de futsal, e o projeto era um projeto de lutas. Quer dizer, o que essa entidade ia fazer com bolas? Se a aula que eles dão lá é jiu-jitsu, é judô, ou seja, qualquer outra aula de lutas. Então, cada um desses projetos teve a oportunidade de escolher o que ele queria nesse kit até R$ 2.500 em média. E esse foi o nosso Segue o Jogo, que já está, pessoal, em andamento. O projeto, espero que até dezembro a gente lance o segundo edital, ou seja, um novo Segue o Jogo. Não sabemos ainda o valor, se vai continuar em 4. A gente está tentando com o governador que a gente chegue pelo menos a 6 milhões de reais para reabrir o programa, porque o que a gente quer agora, e a gente já viu e já tem o levantamento junto com a CUFA, que foi quem ganhou o edital, que a gente poderá chegar a pelo menos mais 3.000 projetos sociais, se nós conseguirmos agora abrir para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. A ideia nossa agora é abrir o edital para que todos os municípios e todos os projetos sociais do Rio Grande do Sul que façam o esporte possam se cadastrar e ter a oportunidade de receber também esses kits, como esses projetos sociais tiveram a oportunidade. Caxias do Sul, agora, já que a gente está aqui, essa lâmina é especial para cá. Foram 162 projetos contemplados aqui do município, né? 632 mil reais de investimento em materiais esportivos para os projetos sociais aqui de Caxias do Sul, né? O prefeito estava com a gente, o Citon estava com a gente aí, o vereador também participou. Viram o que foi a emoção de todos aqueles que receberam esses kits. Então, não tem preço a gente ver o quanto isso faz a diferença na vida desses projetos. Bom, eventos esportivos, a gente começou a retomada do calendário de eventos. Naquele mesmo ano a gente produziu a Copa RS, o RS Verão Total, durante todo o verão na praia, junto com toda a segurança pública, bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, todos juntos, a gente como esporte, levou o esporte a todo o litoral gaúcho, né? Fizemos também a Taça RS de futebol feminino. E o 7 aqui, que é o nosso Centro Estadual de Treinamento Esportivo, né, que eu vou falar aqui, vou dizer para vocês, não sei nem se deveria, mas estava uma bagunça, né? A relação com as federações esportivas estava horrível. As conversas para que pudessem as coisas acontecer estavam difíceis. Então a primeira coisa que a gente fez foi regulamentar e tratar das relações com as federações esportivas que lá dentro faziam, né, os seus projetos. Às vezes nem tão sociais quanto a gente gostaria, mas estavam lá dentro e a gente tinha que refazer todo esse trabalho com eles. Fizemos aí editais de ocupação do ginásio de lutas e do ginásio de ginástica, né, que foi onde a gente conseguiu, com todas essas federações esportivas que estavam lá dentro, com a regulamentação. Hoje a gente atende em torno de 800 alunos de escolas públicas, sendo pagos por nós da Secretaria de Esporte do Rio Grande do Sul. Esse trabalho que antes, muitas vezes, essas federações, para entender, elas estavam lá dentro dando as aulas, mas elas também cobravam dos alunos. Ou seja, se o espaço é nosso do Estado, não podem ser cobrados. Estava errado a formatação, estava errada a conversa, e nós conseguimos resolver tudo. Está todo mundo feliz hoje lá, entregando, né,
que é o que a gente esperava das federações, dos professores e tudo mais. Reforma da pista de caminhada concluída, vocês viram lá, a gente também fez toda a iluminação nova, toda de LED, e a gente espera agora, nesse novo mandato que eu estou aqui, transformar o SET logo em sustentável, não dependendo mais do dinheiro do governo, para que a gente possa mantê-lo em condições. Ampliação dos horários de funcionamento. Isso aqui, para mim, foi o maior absurdo que eu vi quando eu cheguei na secretaria. Tem um espaço como esse, com a capacidade de que as pessoas possam usá-lo, num local importante de Porto Alegre, né, que é o Menino Deus, onde tem muita gente que usa, quer dizer, não tinha naquele momento. E ele era aberto às 8 horas da manhã, fechava ao meio-dia, abria às 14 horas e fechava às 18. Vocês que são empresários, que trabalham todos os dias, quando vocês iam conseguir fazer uma caminhada num local como esse? Ou qualquer pessoa que trabalha? Jamais, não servia absolutamente para nada. Então o que a gente fez? Com muita parcimônia, com muita conversa, com muita dificuldade. Novamente aí eu estou aqui com 2 prefeitos. Qual servidor público que gostaria de trabalhar, começar às 6 da manhã ou terminar o seu trabalho às 10 da noite? Difícil, né? Mas a gente conseguiu pessoas dentro da secretaria que aceitaram esse desafio de nós começarmos esse trabalho abrindo, que nem está hoje. 6 horas da manhã o SET está aberto para quem quiser fazer sua caminhada e permanece aberto até as 10 horas da noite, todos os dias. Exceto casos especiais, como muitas vezes um domingo, que não fica até tão tarde, algum dia como 7 de setembro, 20 de setembro, que aí a gente trabalha com horários reduzidos, mas não fecha mesmo assim. Não fecha. Então, conseguimos essa ampliação do horário. Isso fez com que a gente, só de pessoas que iam lá para praticar algum tipo de esporte ou para fazer uma caminhada, né, algum exercício físico, saiu de 138 pessoas que iam lá diariamente para mais de 1.500 pessoas por dia usando o SET de manhã à noite. Ou seja, mais de 10 vezes aumentou o número de usuários dia do espaço que é feito para isso. Então, outra questão que vai estar lá no final é o projeto, que é o projeto de lei de adoção de espaços esportivos. Mas lá no final eu vou falar um pouquinho deles, que são questões lá do futuro. Então está aqui, total de recursos para o esporte gaúcho. 125,8 milhões só entre meio de 2021 e meio de 2022, durante os 11 meses que estivemos trabalhando lá, né? Somados, claro, com a contrapartida do município, óbvio, não é só a nossa parte, é a nossa parte mais os 30% de cada município, mas o esporte do Rio Grande do Sul entregou 125,8 milhões de reais. Aqui agora, não sei se alguém consegue ver, esse é o ano de 2002. E aqui está, a cada ano, o recurso investido no esporte até 2022, por ano, o quanto foi investido a cada ano no esporte do Rio Grande do Sul. Ou seja, é histórico, Adiló. É único. É a primeira vez na história, e eu posso dizer isso porque a gente fez as pesquisas, que o esporte, ou a Secretaria do Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, trabalha diretamente com os municípios. Porque antes eram investimentos que muitas vezes eram obrigatórios, da Lei Pelé, fazia um evento aqui, fazia outro evento lá, mas fazer esse trabalho de trazer a infraestrutura, trazer a iluminação, ajudar os municípios a resolverem os seus problemas lá, como a gente fez, é histórico. É a primeira vez, vereador, que o Estado realmente, como Secretaria do Esporte, faz a sua parte e ajuda os municípios, né, a fazer o esporte. Então isso aqui não é nosso, tá? Esse levantamento não é da nossa secretaria, para que todos saibam. Esse é um levantamento que foi passado em São Paulo, há 20 dias atrás, num seminário de esporte, que foi levado para lá, acho pela
Confederação Brasileira e um pessoal que faz o esporte, pessoas ligadas ao esporte, eles que nos deram esse mapa, que eu não sabia, para falar bem a verdade. A gente estava tentando montar, mas o pessoal foi mais rápido que nós, que bom, e a gente pôde trazer. Esse dado é novo, esse dado não tem uma semana que nós temos ele, né? E a primeira vez quando a gente está apresentando, que a gente está conseguindo colocar ele junto, para ter uma noção da mudança que a gente está conseguindo fazer no esporte gaúcho. Todos no Jogo é outro programa que, para mim, ele é maravilhoso, ele é algo que vem para fazer uma diferença na vida das pessoas, principalmente quando a gente fala em esporte de inclusão. Isso é algo que nunca também a gente procurou lá, olhou, tentou ver algo que pudesse estar sendo feito, nunca tinha sido feito. Um pouquinho do programa Todos no Jogo. É o primeiro edital específico da história para pessoas com deficiência intelectual. O edital já foi lançado, tá? Terminado, está numa fase de julgamentos agora das propostas, até porque foi muito mais propostas, Adiló, que a gente imaginava que pudesse vir. Porque como só se trata de pessoas com deficiência intelectual, autismo, a gente não sabia que tinham já tantos projetos sendo trabalhados no Estado assim. A gente tinha um mapeamento, mas não tinha um mapeamento total, completo, de que essas entidades davam a prática esportiva, né, para essas pessoas. Porque aqui, deixando claro, sempre falando do esporte, não é ajudar esses projetos em outras áreas. Esses projetos que serão contemplados para que essas pessoas com deficiência intelectual possam ter a prática esportiva no seu dia a dia, lá na sua comunidade, na sua entidade, tá? É só para a prática esportiva esses valores. Esse programa teve 60 propostas recebidas de 40 municípios diferentes já. O programa visa financiar novas iniciativas esportivas ou novas vagas em iniciativas já existentes de entidades que trabalham com esse público. São pelo menos R$2 milhões que serão investidos no primeiro ano, podendo os projetos selecionados renovarem a parceria com a Secretaria por até 3 anos. E aí vem, óbvio, que a gente lançou com o alinhamento do governo do Estado, né, que é para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e feliz. Então é isso que a gente, com o esporte para todos, principalmente com Todos no Jogo, a gente quis levar. Para ter uma ideia, viu, Celestino? Cada entidade que for contemplada receberá no ano até em torno de R$180 mil para dar práticas esportivas para essas crianças. Ou seja, será mais ou menos até R$16 mil por entidade por mês. Essas que forem contempladas. Já conversei com o governador, né? Disse para ele que esses 2 milhões achei pouco, se ele poderia nos dar mais um pouco, para que a gente pudesse já nesse primeiro ano contemplar mais entidades, tá? Mais entidades é o que a gente quer. Vamos ver se a gente vai conseguir agora, com toda essa situação que está o Estado em relação, né, a tudo que a gente já conversou aqui. Acho que primeiro a gente tem que resolver, né, a vida dessas pessoas. R$2 milhões a gente consegue sim também fazer um bom trabalho, não tem problema, mas a gente vai continuar lutando para ter cada vez mais, tá? Bom, agora a gente vai algumas questões que estão sendo tratadas na Assembleia. Primeiro deles, que é, desde o meu primeiro dia como secretário, foi o meu sonho e é o que eu sempre quis fazer. Bolsa Atleta, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que não tem Bolsa Atleta e nem nunca teve Bolsa Atleta, ou seja, nunca ajudou os seus atletas a crescerem ou terem capacidade, né, de cada vez irem mais longe. Esse projeto só não foi trabalhado na minha primeira passagem de 2021-2022, por ser um ano eleitoral. Em ano eleitoral a gente não pode criar novas despesas pela lei. Então esse projeto já estava sendo trabalhado, a gente conseguiu e abriu todos os bolsas atletas de todos os estados, o Bolsa Atleta Federal, e deles a gente pegou o que tinha de melhor em cada um e melhorou. Porque a gente quer sim, se for para fazer, quer que seja o melhor Bolsa Atleta do Brasil.
E a nossa ideia é chegar em 3 áreas. Primeiro, o educacional, é óbvio, que é muito importante para nós, o educacional. Acreditamos que com o ranqueamento atual no Rio Grande do Sul, a gente possa chegar até 600 atletas, só de educacional. Também, óbvio, rendimento e alto rendimento, que é aqueles atletas que levam o nome do estado e participam de competições, inclusive chegando a medalhistas olímpicos, quem sabe, né? É o apoio a esses atletas. E algo que vai ser novo e que nenhum outro estado eu acho que fez ou faz até hoje. Bolsa Treinador. Por que o Bolsa Treinador, Danley? Por quê? Porque no momento mais importante de cada atleta, e eu já fui atleta, eu sei o quanto isso faz diferença, que é a hora da competição, a hora que tu precisa do teu lado aquele cara que te treinou muitas vezes durante 3 anos e meio para ti para uma Olimpíada. Chega na hora que tu vai para uma Olimpíada, o teu treinador não pode ir junto porque não tem a capacidade financeira de ir até lá. E eu tenho certeza que muitos de vocês, todos aqui são comerciantes, empresários, pessoas bem-sucedidas, deve ser quase que diariamente a batida na porta, pedindo auxílio para que possa um atleta ir viajar para o exterior, ir viajar para Rio, São Paulo, para uma competição. Então, com isso, a gente faz também com que o treinador possa estar ao lado do seu atleta no momento mais importante da carreira, que é a competição. Então, esse Bolsa Atleta já está na Assembleia para ser votado pelos deputados. Queira Deus que seja logo, que a gente quer lançar ainda esse ano, que é um ano pré-olímpico, né? E quer anunciar isso tudo. Eu acho que vai ser, para mim, o mais importante que eu possa ter feito como secretário, fora a ajuda que a gente está tendo aí do Esporte para Todos, mas dar a esses atletas um pouquinho mais de capacidade deles chegarem a realizar os seus sonhos, que é o Bolsa Atleta. O outro é o PL de adoção de espaços esportivos. Esse é um projeto de lei para que espaços do Estado que tenham a prática esportiva possam ser adotados por empresários. Por qualquer empresário. Hoje não pode, a lei não permite. Tem um caso lá em Nova Prata, onde uma empresa, já que o governo do estado, a Secretaria de Educação não conseguia fazer aquele espaço esportivo mais, não tinha tempo, que todos sabem que a educação é complicadíssima, né? Primeiro tu tem que resolver o que tem a sala de aula, o dia a dia, para os alunos terem capacidade de ter o estudo. Então nunca chega a ser prioridade os espaços esportivos das escolas estaduais. Há mais de 20 anos é assim. Com esse PL passando na Assembleia, a gente vai conseguir que isso possa ser validado. Porque o que aconteceu lá e eu tenho certeza que já deve ter acontecido em outros locais, aconteceu em Nova Prata. Um empresário foi lá, arrumou por conta e dinheiro próprio esse espaço para que as crianças pudessem usufruir do espaço esportivo, e o governo do estado, não o governo, a Secretaria de Educação foi lá e disse: olha, tu tem que demolir tudo porque isso é proibido, tu não pode fazer isso. Isso é da Secretaria de Educação a obrigação. Com esse PL acabou isso. Acabou. E vai lá, o empresário pode colocar lá o seu nomezinho também, né, naquele espaço. E que é o que a gente quer, é que esses espaços estejam prontos e à disposição das crianças para que elas possam usufruir desse espaço. Então esse PL é muito importante por isso, né, que a gente consiga fazer esse trabalho em conjunto. E o outro é o último aqui, prometo que está terminando, tá, pessoal? Aí eu vou começar com o Pro Esporte, que eu sei que é o mais importante. O Observatório do Esporte. Por que um observatório? Primeiro, porque a lei vai mudar. Todos sabem que a Lei Geral do Esporte, quando ela inteira for, que a lei federal, que vai ficar no lugar da Lei Pelé, ela estiver toda pronta, todos terão que fazer os seus observatórios, inclusive municípios, tá, pessoal? É lei, vai virar lei. Mas a gente já está antecipando porque a gente está trabalhando isso há um ano junto com o pessoal nosso lá. Eu cheguei na secretaria, o que eu queria primeiro era ter um histórico, ter uma ideia do que já tinha sido feito em algum momento, todo o trabalho da secretaria, para que dali eu pudesse dar andamento em algo. Adiló, zero. Nem um papel escrito à mão, eu não tinha nada, a gente teve que começar todo do zero. Então, o que é o observatório? Todos os dados do esporte gaúcho, seja ele educacional, seja ele alto rendimento, rendimento, dia a dia, seja ele
esporte para idosos, tudo vai estar dentro desse observatório, ou seja, nenhuma informação mais será perdida. Pode ser o Danley, pode ser o Citon, pode ser o Adiló, pode ser o Celestino, seja lá quem for o secretário de esporte do Rio Grande do Sul, ele terá dados para a partir daí fazer o seu trabalho como secretário de esporte do Estado, sabendo o que já foi feito, sabendo o que falta e qual o caminho seguir. Então, esse observatório é muito importante. Então, também está já na Assembleia para que a gente possa fazer. Tenho certeza que vai dar, porque isso são só pautas positivas, pautas boas para todos os deputados. Não acredito que alguém vá ser contra alguma coisa assim, mas vamos deixar acontecer. Não vamos falar nada antes, né, pessoal? Bom, aqui, deixei para o final, mas prometo que não vai demorar, é o coração da Secretaria. A Secretaria, ela pulsa pro esporte. Existe há 10 anos, acho que 12 anos agora, né, Citon, tu que está também há tanto tempo, 11 anos, né? É isso aí. Pro esporte, quando eu cheguei, era a única coisa que existia dentro da Secretaria, já em andamento. Mas, aí vai um pouco dos números para vocês entenderem a mudança. A gente tinha que fazer um novo pro esporte. Já que a gente queria trabalhar esporte para todos, onde a gente tinha que começar? No coração. E o coração é esse aqui. Então aqui vem um pouquinho dos nossos dados. Reformulação do ProEsporte. Começamos tudo do zero de novo. Tá? Democratização do programa e simplificação das regras. Duas coisas muito importantes para aqueles que estão acostumados com o ProEsporte, sabem como é. A Secretaria trabalhou para facilitar o acesso ao programa. Também diversificamos as modalidades, saindo de 14 para 57 modalidades, e aumentou exponencialmente a atuação do programa em todos os indicadores. Novos valores, nova marca, a gente começou todo ele do zero. Mas o mais importante para nós, quando a gente fala em democratização, pessoal, para que entenda o que foi a democratização. Antes, a gente trabalhava com janelas aleatórias, antes de eu entrar. Ou seja, abria a janela e fechava quando queria. Imagina para os projetos a agonia que não era ficar 24 horas na frente do computador esperando abrir durante 3, 4 meses, muitas vezes. É agoniante, não é assim que a gente queria fazer esporte. Então o que a gente fez? 2 janelas por ano. Uma durante todo o mês de janeiro e outra durante todo o mês de julho. Sempre nas mesmas datas para abrir, nas mesmas datas para fechar. Ou seja, planejamento. Todos que quiserem entrar com seus projetos no ProEsporte podem entrar, porque eles vão saber quando abre, quando fecha. E assim a gente conseguiu começar toda essa mudança. Mudança na instrução normativa, mudança de limites, porque antes tinha, por exemplo, modalidades que tinha limite que era 800 mil. Não. A gente baixou um pouquinho o limite para que muito mais projetos pudessem receber esses valores, porque a gente não tinha muitos valores. Quando eu entrei, eram 20 milhões, conseguimos convencer, mesmo sem ter dados positivos, o governador para aumentar. Ele aumentou para 25, depois que a gente teve alguma coisa de dados, ele aumentou para 35 milhões. Hoje, estamos em 35 milhões, o ProEsporte aqui, com a nossa entrada e antes. Limite era 20 milhões, hoje é 35 milhões. CHPs emitidas. CHPs é aquele chequezinho em branco para que os projetos possam ir atrás de vocês, empresários, pedir esse apoio e essa ajuda em troca do ICMS. Hoje a gente emite 100% das CHPs. Antes da nossa entrada, não fechava os 20 milhões. Não fechava os 20 milhões do ProEsporte. Projetos aprovados, 2022, tá? Não está 2023 ainda aqui. 289 projetos aprovados agora. Média 19 e 20, 83 projetos aprovados até então, todos os anos. Modalidades atendidas, esse é o mais legal de todos e o mais importante para mim. Em 2019 e 20, 14 modalidades atendidas pelo programa. Hoje, 2022, 57 modalidades atendidas dentro do ProEsporte. Esse é o crescimento que teve com tudo isso que a gente conseguiu fazer, conseguiu mudar.
Está aqui, como eu falei, criação de janelas semestrais, maior previsibilidade, aumenta a procura do programa. Óbvio, isso é natural. Segundo semestre de 2021, foram 209 projetos, 59 milhões em pedidos. Primeiro semestre de 2022, janeiro, já aumentou para 254 projetos, 62 milhões. Segundo semestre, que foi julho, já aumentou para 432 projetos, 95 milhões de pedidos. Primeiro semestre de 2023, 340 projetos, 63 milhões de pedidos. E agora, a última janela que acabou de fechar no final de julho, foi o segundo semestre de 2023, foi o maior da história do ProEsport. 610 projetos recebidos pela Secretaria, só nesta janela. Ou seja, 118 milhões, quase 119 milhões em solicitação. Só nessa janela foram 52 modalidades diferentes e 157 municípios sede que pediram o ProEsport. Está aqui, né, projetos inscritos, o crescimento anual. 2017, 25. 2018, 153. 2019, 146. 2020, 116. 2021, a partir de junho, que foi quando eu entrei, já subiu para 209. 2022, 686 projetos. E já as duas janelas de 2023 fechadas, 950 projetos que foram colocados para dentro do ProEsport, o que é um problema, porque a gente precisa aumentar esses valores agora com o governador. Eu já mandei isso para ele e disse, ó, te vira, governador, queremos mais dinheiro. Dá um jeito. Está aqui também, em valores, em milhões de reais. 2017, em torno de 5, 2018, em torno de 28, 2019, em torno de 34 milhões, 2020, 28 milhões, 2021, 62,8, 2022, 158 milhões e agora 2023, 181,6 milhões de reais em pedidos para o ProEsport. Lembrando que a gente tem 35 por ano. Ou seja, a gente deixou claro para o governo que não é só a cultura que precisa de dinheiro. Nós também do esporte fazemos um trabalho maravilhoso. O que ele me pediu agora, né, Citon, que acredito, conhecendo o governador, ele trabalha muito com números, ele gosta disso aqui, ele gosta de ver o trabalho sendo feito. Ele me pediu quantas pessoas são afetadas direta e indiretamente pelo ProEsport. Tenho certeza que quando a gente conseguir fechar esse levantamento, nós vamos estar chegando em muito mais pessoas que a cultura. E ele vai ter que colocar pelo menos os 70 milhões que ele dá para a cultura para que a gente possa fazer esse trabalho de uma forma melhor. Tá? Está aqui as 52 modalidades dessa janela, né, de julho. Tá? Sempre, óbvio, o futsal é o mais forte, sempre foi, até porque é o principal esporte praticado no nosso estado, isso é normal. Tá? Onde estão esses 157 municípios com seus pedidos? Tá? Agora vamos um pouquinho aqui Caxias, que eu acho que é o que todo mundo também estava esperando. Caxias tem 26 projetos, é o segundo município com mais projetos apresentados na última janela, estou falando só dessa janela de julho. Nas linhas de financiamento, rendimento, 9 projetos, formação e categoria de base, 8 projetos, desenvolvimento educacional, 5 projetos, participação, 2 projetos, alto rendimento olímpico e paralímpico, 2 projetos, totalizando em pedidos 5 milhões e 500 mil reais quase, em pedidos só Caxias do Sul, nessa última janela. Caxias, na última janela, valores aprovados em 2022, tá? Aqui. Foi o município com maior valor aprovado do ano de 2022, foi Caxias do Sul. 3 milhões e 35 mil reais, mais ou menos. Porto Alegre chegou a 2.800, Santa Cruz 2.400, Erechim 2.100, Bento 1.500, está aí Caxias, né? E aí a gente agradece muito de coração a todos vocês, que tenho certeza que são aqueles que estão apoiando o esporte de Caxias do Sul. Então nós, como Secretaria de Esporte, a gente agradece a vocês
empresários, aquelas pessoas que acreditam no esporte. Isso mostra o quanto Caxias é forte e é importante e o quanto vocês todos aqui do município acreditam no esporte gaúcho e principalmente nos esportistas e nos projetos aqui do município. Parabéns principalmente a todos vocês. Esses dados são dados que a gente foram me passados hoje, porque a gente não faz normalmente para o município, mas como aqui a gente sabe da importância, sabe que a gente vinha aqui conversar com pessoas importantes e que podem continuar esse projeto. Vocês são demais, vocês são importantes para o nosso esporte gaúcho, principalmente para o esporte de Caxias. Por isso que Caxias, né, Citon, é tão grande e tão importante para nós do estado como cidade esportista. Então, muito obrigado. Está aqui um pouquinho do nosso trabalho, de como ele foi feito, o histórico. E não sei, presidente, se tiver algumas perguntas, se quem quiser, alguma coisa assim, né, a gente está à disposição também. Muito obrigado.